Projeto Terra Segura. Conhecemos a lei. Será problema de conflitos de interesse? Será problema de corrupção? Acho que precisamos de fazer uma reflexão muito séria para identificar as causas da má implementação da lei. O Dr. Oscar Monteiro falou de burocratas, disse que a maior parte da terra que temos aqui em Moçambique está na posse dos funcionários públicos que tinham a responsabilidade de gerir a terra. Só este exemplo mostra que é uma grande falha. Portanto, a pessoa que tem a vocação de gerir a terra acaba se beneficiando dela. Então, precisamos de mudar os procedimentos que estão a ser usados. Eu trago aqui, portanto, duas propostas concretas. Primeiro, eu queria, assim, uma proposta imediata, propor ao Mitader que replicasse a experiência da Operação Tronco no setor de terras. Portanto, deviam-se realizar grupos multissetoriais para fiscalizar todas as concessões de terras que existem aqui em Moçambique. Como é que foram atribuídos esses doates? Como é que foi o processo de consultas? Quais são os problemas que existem e tomar medidas para a sua correção? É preciso ter em conta também as terras que foram atribuídas que não estão a ser usadas. Sei que há muitas pessoas que têm doates que não estão a ser usadas e algumas das pessoas apenas pagam as taxas que são, como todos nós sabemos, são apenas para o inglês ver. A implementação desta lei, o que nós precisamos de facto é de uma forma muito clara e muito, vamos lá, muito regrada, trabalhar na implementação da lei, porque a lei que nós temos, segundo aquilo que eu vi por Sua Excelência, o Presidente da República, é a mais bonita da região, da África e do mundo. Então, uma beleza desta não podemos deitar fora. Não é bom deitarmos fora. O que nós precisamos é aprimorar a sua implementação. É essa a recomendação que eu queria deixar bastante claro, porque essa venda de terra de que está a se falar aqui, alguns camponeses, a minha avó, a minha tia, provavelmente vendem a terra porque há uma grande lacuna, diz que é ilegal vender a terra, mas depois não se classifica, é legal. O que é que se faz quando a pessoa vende a terra? Nós sabemos que quando um criminoso mata, é preso. Quando um criminoso rouba, é preso. E agora, se a venda da terra é ilegal e também pode ser considerado crime, por que não se aplica a lei nessa pessoa que vende a terra? Ultimamente, quem está a vender a terra nem é a minha avó, nem é a minha tia, são as estruturas locais. As estruturas locais estão a vender a terra. Queria, numa perspectiva de esclarecimento, tentar entender melhor, porque, como sabemos, já existe aquilo que é o Cadastro Nacional de Terras, já criado, sob o qual o SIGIT está sendo implementado para poder responder às exigências do Cadastro Nacional de Terras. Essa entidade seria, sob o ponto de vista do contexto daquilo que é a atribuição do Cadastro Nacional de Terras, suportado pelo SIGIT como operacionalização em termos de sistema, e na qual também nós todos, como Ministério dos Recursos Minerais, que fazemos também a gestão de terra sobre o licenciamento mineiro, através do licenciamento mineiro. Seria no contexto daquilo que são os fundamentos da criação do Cadastro Nacional de Terra, ou é um arranjo institucional para melhor operacionalizar esta plataforma, que é muito útil para a integração do sistema de gestão de terra. A palavra propriedade do Estado, porque a propriedade, aquela palavra que diz é a propriedade do Estado, é que gira muitos conflitos na comunidade. Porque os nossos governantes, os nossos funcionários, repisam de que a terra é do governo. Quando chega na comunidade, decide, escondendo da palavra da propriedade do Estado, retira a terra aos camponeses. O que está a falhar, na verdade? A nossa lei é uma lei boa a nível internacional,
Mas o que nós estamos a ver como camponeses, como mulheres mesmo rurais, que estamos a sofrer qualquer desastre que acontece no país, apanha a primeira mulher, é a implementação, porque o regulamento não está sendo cumprido, a lei também não está sendo implementada conforme está escrito. Como é que podemos harmonizar estes instrumentos para ser implementado, para nos dar aquilo que foi escrito para servir? É aquilo que nós estamos a pedir aos nossos governantes sobre a lei de terra. A titulação, sim, temos, mas o título, a lei nos dá o título sem papel, conforme diz. Podemos usar terra, a lei nos permite usar a terra, mas essa terra tem constrangimento. Agora tem ordenamento, esse ordenamento municipal. Chega aqui a minha terra, sai 5 talhões, estes 3 talhões vai para o município, você fica com 2 talhões. De 15 para 20 ou 16. E amanhã não há de ver nenhuma infraestrutura do município, do governo que está aqui. Só está a ver uma família vir e residir. Quando procurar saber, aquela ali também comprou. Comprou a quem? Porque o dono da terra sou eu. Pergunta é para quem esteja a acompanhar desde as primeiras sessões, em que estamos a evoluir? Quais são as novas questões introduzidas, tanto na lei, como mesmo nos regulamentos que têm estado a usar como instrumentos de trabalho. Tenho a impressão que estamos a evoluir muito pouco para aquilo que têm sido os grandes problemas por nós vividos no terreno. Eu sou, sim, presidente do município de Boane, aqui, e vivo na terra, na pele, os problemas, de facto, daquilo que é a lei, daquilo que são os regulamentos, os instrumentos que temos à disposição para melhor fazer. Se calhar, começar pelo fim. O objetivo de todos esses instrumentos é, naturalmente, criar um desenvolvimento do nosso país mais harmonioso, termos uma linha de desenvolvimento, o que até agora não nos está a permitir. Se formos a olhar para aquilo que são o ordenamento das novas cidades, não temos nenhuma cidade ainda com uma perspectiva de cidade. Estamos tentando remediar, tentando, mesmo com esses instrumentos, tentando fazer o melhor, mas não estamos a conseguir. Então, alguma coisa, logo à partida, deve estar errada. E para sustentar isto, há 4 anos, quando tomei posse, tinha só no município de Boane 3.000 conflitos de terra. Alguma coisa, de facto, está errada. E começando por tomar como exemplo de alguns cidadãos que aqui colocaram as questões, e muito bem. O Estado é, de facto, o dono da terra. Mas nesse Estado, quem tem o poder de controlar a terra? A terra está nas mãos da comunidade, dos líderes comunitários. O presidente do município apenas legaliza aquilo que vem de lá. E por que isto? Porque, de facto, demos este poder aos líderes comunitários de uma forma até desorganizada, sem um senso de ordenamento urbano, entregar a terra a alguém. Basta vir com uma declaração para o município, é já matéria de legalização. E lá começam os problemas. Projeto Terra Segura. Chegou agora e tem responsabilidades para governar, porque saber de onde viemos ajuda também a definir para onde vamos. Quero também, nestas considerações finais, felicitar pelo conteúdo técnico que foi transmitido e debatido, o que mostra que os nossos convidados que nos honram tiveram trabalho de casa, aprofundaram e prepararam-se para estar conosco, mostrando mais uma vez que estão disponíveis para contribuir para o desenvolvimento do país. Eu não vou fazer considerações de fundo, porque todas as matérias debatidas
merecem também um aprofundamento, têm que ser digeridas, mas queria dar alguns toques, alguns tópicos específicos. Sobre este tema da proposta de esclarecer o princípio de que a terra é do Estado, eu acho que é mais profundo, porque neste momento que vivemos, acho que Sua Excelência o Presidente tem estado repetitivamente na sua governação e nas suas intervenções a repisar e a mobilizar não só o aparelho do Estado, mas também a sociedade, sublinhando as razões da existência de um Estado. Um Estado que não serve o seu povo não tem razão de existir, e nós temos estado em todas as políticas como governo a sublinhar este aspecto. Então acho que esclarecer facilitaria este tema que nós acabamos de discutir. Acho que sim, pode ser um caminho, e esta proposta será considerada, o caminho de olhar para instrumentos que possam tirar quaisquer dúvidas, se é que ainda existem, para não termos que caminhar com sombras ou com sombras na nossa aplicação. Sobre acelerar o registro, que foi uma proposta colocada pelo Dr. Oscar Monteiro, eu queria sublinhar esta proposta, porque de facto é um desafio muito grande. Quando o Governo, numa das suas primeiras intervenções, decidiu fazer este processo, fez uma análise de qual era a realidade do setor ou do domínio de terras, e tinha várias opções, porque os recursos de facto são escassos, e quando priorizamos significa que estamos a dedicar recursos e tempo acima de tudo, e conhecimento. Entre várias opções, decidimos começar por aqui, começar este trabalho por aqui. E começamos por aqui porque a prioridade é mesmo proteger as comunidades. Acelerar é o nosso objetivo diário, e respondendo talvez um pouco àquilo que o nosso colega do setor, antigo colega do setor privado fez menção, neste processo, na fase 1 do Terra Segura, foi com capacidades locais e com todas as dificuldades inerentes e precalços que nós tivemos, acreditamos que este ano vamos fechar em grande. Foi com este conhecimento do setor privado e dos órgãos locais que foi possível aprender, porque todos os projetos que são feitos no domínio da terra em Moçambique vêm com, ou eram assim, vêm com planos dispersos, financiamento externo, lógicas pouco consolidadas internamente, como se apontássemos setas em direções ou vetores em direções diferentes. Eu acho que neste caso tem sido diferente. E para acelerarmos, eu não tenho dúvidas que o desafio que o Governo lançou não foi a si próprio, porque costuma-se dizer que pôr uma grande meta, às vezes, é pôr o problema em cima da mesa. E foi este o exercício que nós pusemos. 5 milhões não é simplesmente fazer 5 milhões de impressões. Há um processo de reestruturação que acompanha esta meta, que obriga hoje a Direção Nacional de Terras a repensar a sua forma de atuação. E este exercício foi reconhecido até por instituições que colaboram com o Estado, com o Governo, e hoje já podemos projetar Terra Segura 2 com outro tipo de recursos que não tínhamos antes. O que significa que a fase 2 já nasce com uma estabilidade diferente, mas não queremos perder este DNA nacional neste processo. Queremos manter este envolvimento e, quando estivermos no limite das nossas capacidades, saber reconhecer onde ir buscar conhecimento e capacidade para nos ajudarem. Este é o princípio que vamos seguir. Acelerar o registro também significa, no nosso entender, consciência do que é o Terra Segura, porque a sua massificação, conforme foi proposta,
mexe com a sociedade. Nós fizemos pequenas operações. É preciso que a sociedade esteja mobilizada para este movimento. E aqui, processos desta natureza, às vezes podem-se cometer erros. E por esses erros também podem gerar conflitos. Então, antes de acelerarmos, demos passos cautelosos dentro do que era possível, mas vamos ter que acelerar, porque os benefícios de acelerarmos são maiores do que de não acelerarmos. E estão evidentes, existe um testemunho social muito grande sobre Terra Segura. E ele vai ganhar outra dimensão. Sobre transmissibilidade, de facto, este é um desafio que nós temos. Eu queria, sobre a transmissibilidade, essa é uma realidade que nós sentimos, acho que o testemunho é claro. Existem transações, existe um mercado informal de doates. Existe este mercado. Em certas áreas, motivados por corrupção, porque não tem outro nome. Quando falamos que há órgãos locais que vendem terra, isso é corrupção, não sei se existe outra classificação, mas esse é um problema que merece outro tipo de intervenção, para além daquela administrativa que os setores têm que intervir, e aí, com a descentralização de processos, temos que ser rigorosos cada vez mais. Existe o outro que acontece nas zonas urbanas. São situações que têm que ser analisadas de forma distinta. Não estou a dizer que não há corrupção, também há. Mas hoje as pessoas querem terra para viver, para produzir, querem terra para industrializar, para explorar recursos, mas em particular quando se trata de habitação e bem-estar, a terra preferencialmente tem que estar infraestruturada, ter acesso à água, acesso à eletricidade, ter serviços próximos de educação e saúde, acessibilidade em termos de transporte. E há um aspecto muito importante que pode mudar a disponibilidade de terra para essa necessidade básica, que é a infraestruturação, que não foi falada neste fórum, mas provavelmente será falada à frente. E respondendo um pouco se a terra existe. Terra existe em Moçambique. Eu tenho dito isto e contraria um pouco o discurso da maioria que diz que a terra está toda ocupada. A terra que tem estes serviços mais próximos, de facto, está ocupada. E tem fatores por detrás que influenciam a nossa política, que hoje têm que ser tomados em conta, como a demografia, por exemplo. Quando a nossa lei foi feita, éramos cerca de 12 milhões ou 15 milhões, e hoje somos 30. E estes 30 querem local para morar, querem produzir, querem o seu espaço. Então precisamos de refletir também e integrar o domínio da terra nesta estratégia de infraestruturação ou urbanização que temos que seguir como país. Então, a terra existe, tem que ser melhor utilizada. Outros, nos domínios do desenvolvimento rural, por exemplo, a terra existe, temos que melhorar as práticas de utilização desta terra. A agricultura itinerante já não é, nunca foi, mas é cada vez mais insustentável para a realidade e para o número de moçambicanos que temos neste domínio. Temos que começar a usar novas práticas e questionarmos se as nossas políticas têm escala, se têm impacto neste domínio. Então, eu acredito que temos que, sim, ter consciência de que terra infraestruturada ou com serviços próximos, neste momento, é muito difícil de encontrar e procurar as respostas certas para fazer face a este problema. O cumprimento rigoroso da lei. E aqui, para quem governa, estão aqui muitos que governam, temos administradores, temos presidentes do município, temos ministros. É muito importante ter a consciência, e aqui respondo àquele jovem que perguntou por que a terra tem que continuar a ser do Estado. Às vezes, não ter problema é o maior dos benefícios. E temos que saber comparar como é que o ser humano convive com o tema da terra nos outros países.
Nós hoje temos alguns conflitos internos por disputa de poder. Os argumentos podem ser muitos, mas não é por disputa de terra. E há países que têm realidades até muito melhor em termos económicos que nós, que têm autênticas guerras por causa deste fator que é a terra. Então, quando se tem um país estável, onde se registram conflitos, onde há ociosidade, onde temos outro tipo de situações, é preciso refletir antes de dar qualquer tipo de passo. E a realidade social da maioria dos moçambicanos, provavelmente, eu tenho a certeza absoluta, seria a perder se nós atrevêssemos a mudar este princípio. E legislar para a maioria, acho que é o que tem que ser feito. E depois, a importação de princípios, principalmente para o meio rural, que aceleram o seu desenvolvimento, tem que ser bastante ponderada, porque ter um desenvolvimento acelerado em certos domínios para uma comunidade pode não significar felicidade. Se a comunidade não conseguir acompanhar o ritmo de desenvolvimento, esse desenvolvimento não é benéfico, está-lhes a prejudicar. Então temos que ter um desenvolvimento ao nosso ritmo. E este é que é o princípio que queria acrescentar à reflexão que estamos aqui a desenvolver. Mas no final do dia há uma pergunta que foi levantada aqui no debate, que é o conceito sobre a implementação da lei. Falou-se, eu não vou fazer balanço dos últimos 2 anos. Há muita coisa que está a acontecer e oportunamente ao longo do fórum poderemos dividir, mas falou-se sobre a aplicação da lei. E um dos grandes problemas que se debateu foi sobre a ociosidade da terra e o conceito de land grabbing, do setor privado que pega a terra para especular e mais tarde ter um ganho. Não é um conceito de moçambicanos ou exclusivo a Moçambique, está globalizado. Este princípio da nossa intervenção também não pode ser feito com arbitrariedades. Então, tem que haver, para a gente fazer uma operação tronco, nós temos que ser justos, porque, volto a dizer, qualquer intervenção do Estado neste domínio tem que ser perfeita, para não haver o sentimento de injustiça. E quando se associa a terra à injustiça, aí vamos ter conflitos a sério. Não quer dizer que o Estado não está a fazer, está a fazer. Não quer dizer que o Estado não está a trabalhar, que o Governo está a trabalhar nesse domínio. Mas massificar significa eu estar preparado para fazê-lo na perfeição, para evitarmos injustiças e conhecermos a realidade local. Neste domínio, importa referir, e agora refletindo se faz sentido ou não ter uma nova política de terras, o Ministro, o Governo, o Conselho de Ministros, ao longo destes 2 anos e meio, não aprovou mais do que 3 títulos de doata acima de 10.000 hectares. E os que aprovou têm a ver com as fazendas de bravio, por causa da lógica da carga dos elefantes. Nós não podemos ter um elefante num 20 por 30, temos que ter elefantes, reservas, precisam de áreas grandes. Mas fizemos-lo de uma forma, seguindo uma orientação que não está definida em políticas. E nós hoje, quando olhamos para todas as áreas, eu atrevo-me a dizer, todas as áreas que têm 10.000 hectares, que não passaram por processo de uso para efeitos de fazenda de bravio, não estão a ter o seu plano de utilização que desejávamos. Todas, acho que estão aqui administradores, poderão testemunhar, ou governadores. Então, o princípio de darmos grandes porções de terra, e a lei assim permite, para quem está a governar, o cidadão preenche os requisitos, e é o tal processo que às vezes parece burocrático, preenche os requisitos e, pela lei, o governo tem que dar. Mas, por exemplo, com a especulação de terra, somos capazes de entregar um ativo
a um investidor que fica 2, 3 anos e o país vai hipotecando o seu tempo de utilização do seu principal ativo e, de facto, no final do dia nós não temos resultados palpáveis. Não quer dizer que isto seja uma regra, mas existem estas situações na prática, quando se trata de ociosidade da terra. Em termos de princípio a seguir, eu sinto que sobre temas especiais ou instrumentos legais especiais, eu não penso que perdemos tempo. Pessoalmente, tenho pouca experiência no domínio legislativo, não penso que perdemos tempo, não penso que os 9 fóruns foram perca de tempo. Eu acho que há certas matérias que precisam de ser amadurecidas, de facto. E este processo que nós lançamos hoje, e com o privilégio, e mais uma vez elevando o desafio a toda a nação, pelo Sua Excelência o Presidente da República, reflete isso. Nem todas as respostas, e não será possível, podem sair só deste leque de pessoas, porque ainda precisa de ser amadurecido. É um processo que tem que ser abrangente. Então, sermos capazes de gerar consenso sobre o passo a dar, para mim parece ser o mais importante sobre qualquer mexida ou não que se faça na nova política ou na política de terras que nós temos no país. Então, sinto que não perdemos tempo. Aliás, há um sentimento que se calhar é particular, mas às vezes tenho a sensação que a nossa lei de terras renasce todos os anos, porque se formos inteligentes, vamos descobrir que lá existe sempre campo para encontrarmos solução para os problemas atuais. É verdade que precisamos de melhorar, mas há sempre um campo que nos permite explorar na lei para fazermos o que temos que fazer atualmente. Mas que é preciso uma política orientadora que dê a quem governa. O administrador tem que saber com maior exatidão que abordagem ter. O presidente do município, igualmente. A lei de terras tem algumas correções necessárias. Quando foi feita a lei de terras, os poderes estavam todos dados ao Ministro da Agricultura, o que significa que o Ministro da Terra, se formos no rigor da lei, não tem poder nenhum, de acordo com a lei de terras, para estar a fazer o que está a fazer. Então, é necessário revisitar esta lei ou esta política. E a política não precisa de mexer nos princípios gerais. A política é tudo que nós falamos ao longo deste tempo, todos os nossos pensamentos de como vamos combater a ociosidade, quais as atuações que o governo tem que ter, qual é o critério, por exemplo. Há um problema que eu tenho, sem criticar as ajudas que são essenciais, mas não é possível, numa matéria tão sensível, que até entre nós moçambicanos, para haver o debate, é preciso criarmos um ambiente harmonioso. Não faz sentido que possam surgir iniciativas sem serem registadas no governo ou no Estado. Não pode existir uma organização social, uma organização não governamental que desencadeia um processo por sua iniciativa exclusiva e não informa a tal autoridade de terras que vocês fizeram referência aqui. E assim trouxemos aquilo que foi o primeiro painel de discussão neste Fórum de Terras, um fórum que está a decorrer aqui na capital do país e que tem a duração de 2 dias. Voltaremos numa próxima oportunidade, trazendo mais temas de análise, de debate daquilo que são os 20 anos de implementação da Lei de Terras aqui em Moçambique. Boa noite e até a próxima. Projeto Terra Segura.